É uma honra estar aqui hoje com o Álvaro Chocai, fundador da Link. Obrigado, Álvaro, pela presença. A honra é toda minha. Obrigado pelo convite. Cara, é sempre difícil começar uma conversa com uma pessoa que tem tanta história boa em tantos mercados diferentes. Mas se eu olhar a sua trajetória, eu acho que tem um ponto em comum. E esse ponto em comum é do empreendedorismo, do correr riscos. Quais são as características em comum dos grandes empreendedores, na sua visão? Eu acho que tem uma principal que me satisfaz muito de olhar, que é convicção. Eu acho que quando você olha para esses caras que criaram coisas grandiosas, é interessante, independente do tamanho da companhia ou do momento agradável ou desagradável da vida deles, parece, e não é na conta do otimismo, é na conta da convicção mesmo. Parece que o cara sempre soube que vai dar certo o negócio, ou que ia dar certo em algum momento do tempo. Às vezes até pequenininho, mas dentro dele ele fala: um dia vai ter um pote de ouro aqui me esperando, pelo sim, pelo sim. E às vezes, mesmo quando enfrenta os seus maiores percalços, quando o Steve Jobs estava fora, por exemplo, da Apple, você fala: esse cara tem uma convicção tão grande que, independente se ele está lá na Pixar ou onde for, você fala: ele tem dentro dele uma imagem nítida de sucesso. Essa, para mim, é a maior característica. Claro que eu posso colocar vontade, posso colocar o otimismo, mesmo que o empreendedor é um cara otimista, posso colocar na conta da resiliência, posso colocar na conta da boa comunicação, na conta de conseguir atrair pessoas, mas eu acho que a convicção é algo que está presente, eu acho que em quase todas as histórias de sucesso, se não todas, não só no empreendedorismo, na vida como um todo. Você pegar um esportista é assim, um artista é assim, mas convicção acho que faz diferença. E de tudo que você descreveu, além da convicção, me parece mais soft skills ou habilidades, valores, princípios que a pessoa encontra na vida. E hoje você lidera uma faculdade que visa ensinar o empreendedorismo para os estudantes. Perfeito. Como incutir parte desses valores, parte desses soft skills? Eu acho, a gente até na Link não usa a palavra soft, a gente usa a palavra people skills, porque acho que são competências de pessoas. Às vezes a conotação soft dá a impressão de que é menos importante que hard, né? Porque é mais mole, mas na verdade são competências socioemocionais que te fazem transitar pela vida como um todo. Então, e isso dá para ensinar. A gente esquece de ensinar isso, né? Na nossa escola tradicional, o ensino médio, ele é moldado no Brasil para o dia do vestibular. Pro Enem. E como não vai cair se você tem vontade ou não, se você é resiliente ou não, se você tem coragem ou não, se você é uma pessoa respeitosa, uma pessoa extremamente bem comunicativa ou não, você treina os nossos jovens de 14 a 17, 18 anos para matemática, física, química, biologia, redação. É, um bom pintor, ele é descartado para o vestibular. Um bom esportista é descartado para o vestibular. Um bom vendedor, que é um baita skill para o dia a dia, é descartado no vestibular. Então a gente esquece de treinar essas competências. Quando você vai numa faculdade tradicional, a tendência é que isso continue. Ou seja, você esquece de desenvolver o ser humano. Na Link a gente optou por colocar isso lado a lado com a competência técnica. Então é fundamental que o cara saiba se expressar, é fundamental que ele saiba gerenciar uma crise, seja pessoal, seja profissional, é fundamental que ele tenha empatia, é fundamental que ele entenda de etiqueta, né? Parece um negócio bobo, de moda lá, mas se você vai numa obra civil, é melhor você se vestir e se comunicar de uma maneira específica. Se você vai no Palácio de Buckingham, é melhor você se vestir e se comunicar de uma outra maneira diferente da obra civil. E tudo isso dá para ensinar. Claro que, como qualquer esporte, tem pessoas que têm facilidade para umas coisas e outras precisam treinar mais. E tem outras pessoas que você precisa mostrar para ele que existe um treinamento e ele pode ficar bom nisso também, além da competência técnica. Para nós, isso assim, a gente não abre mão, a gente considera isso tão importante quanto competência técnica e vale a velha máxima aí que a pessoa é contratada por competência técnica e demitida por emocional, na grande maioria das vezes, né? E a competência técnica com o custo de informação e de distribuição de informação igual a zero, o valor dela tende a cair, né? Então a competência de se relacionar com outras pessoas tende a subir cada vez mais na maior parte dos espaços. E eu fiz GV, eu imagino que você fez GV e eu estou pegando o caso da GV só como um exemplo, porque na minha graduação era um modelo de gestão, de ensinar os futuros líderes do país
muito mais one-to-many de um professor passando 80% do tempo explicando, transmitindo informação. Perfeito. E eu queria entender um pouco da diferença da Link. Além da transmissão de informação, que eu imagino que deve ser uma parte, até porque é um currículo do MEC, mas o que mais está envolvido na formação de um futuro líder, de um futuro empreendedor? Muito, muito importante sua pergunta. Eu costumo falar, Lucas, que toda vez que a gente discute educação, a gente tem que discutir 4 pontos, né? 4 pilares, na verdade. O primeiro pilar é o da transmissão de conhecimento. O que fez Harvard, Oxford, Cambridge, Princeton virarem as faculdades que viraram, né? O conhecimento detido ali dentro daquele ambiente. Por que uma pessoa fazia Harvard 50 anos atrás? Porque lá dentro iam ter professores que passariam conhecimento que só existiam lá. Porque ali dentro teria uma biblioteca onde existiria livros que só tinham ali. Muito mais pelo relacionamento, que é hoje, naquela época era pela transmissão do conhecimento. Hoje isso veio por terra. Hoje não existe uma aula dada em Harvard, aliás, fica aí o convite para qualquer um que se sinta desafiado por isso. Não existe qualquer aula dada em Harvard que não seja encontrada na internet. Talvez sejam outros personagens, outras semânticas, mas aquele conteúdo está disponível na internet. Então, transmissão de conhecimento virou commodity. Não adianta mais você fazer um curso de transmissão de conhecimento. Provavelmente o cara vai achar no YouTube algo mais rápido, mais eficiente, mais straight to the point, com um cara mais legal do que o professor que você escolher para pôr na sala de aula. Esse é um assunto. Aí, obviamente, você pode me perguntar, poxa, mas se todo o conhecimento está disponível na internet, por que você põe seu filho numa escola? Né? Porque não basta você ter acesso ao conhecimento como um todo. Você precisa ter esse conhecimento de forma ordenada. Um garoto que não tem aprendido adição, subtração, multiplicação e divisão jamais conseguiria digitar no Google o que é uma integral, o que é uma derivada, o que é uma equação trigonométrica. Existe um espiral de conhecimento que é empilhado para que ele se sinta até curioso em pesquisar o a mais. Então, a ordenação do conhecimento, ela é tão importante quanto a transmissão. E aí tem mais 2 pilares que são fundamentais, que um deles é o da aplicação. Cara, para que eu estou aprendendo tudo isso? Várias vezes eu vejo a turma fazendo piada, né? Ah, mais um dia sem usar a fórmula de Bhaskara. Cara, ainda bem que a gente aprendeu Bhaskara e isso pode ser usado no dia a dia. Você pode ter a ignorância de não saber onde Bhaskara é usado, mas é importante. Você não usar, mas é importante que alguém saiba para construir um prédio, que seja, né? Então, a aplicação do conteúdo é tão importante para a sedimentação do conhecimento que ou você aplicando aquilo, ou você fazendo, ou você tendo a observação de alguém fazendo, vai ajudar a fazer você guardar aquilo. Eu guardei muito pouco do que eu vi na GV. Por quê? Porque eu não testava na prática aquilo que era ensinado dentro da sala de aula e eu não via alguém fazendo na prática. Então aquilo ficou no livro, em algum lugar do Gapensky ou do Kotler, tudo que a gente usou lá em finanças e marketing nesse caso. E eu acho que tem um quarto elemento em educação que é objetivação. Cara, para que a gente vai fazer um curso? Para que a gente vai fazer uma graduação, uma pós-graduação, um curso online, contratar uma mentoria? Qual que é meu objetivo? O aluno do passado, ele recebia um mote de conhecimento todo de uma vez e escolhia ali o que ele ia usar ou não na vida, né? O aluno hoje, eu e você, se você for fazer um curso ou eu for fazer um curso, o que você quer? Você quer um pedaço de conhecimento que satisfaça a tua necessidade hoje. Você não quer nem mais nem menos que isso. E mais, você não quer nem amanhã nem ontem. Você quer hoje, né? Então, qual a diferença da Link que eu vejo? É assim, tem transmissão de conhecimento? Claro que tem. Mas essa é a parte pequena. A parte grande é uma ordenação extremamente encadeada, logicamente, para que alguém possa empreender, uma aplicação onde o cara testa na prática aquilo que ele aprendeu e com o objetivo, claro, formar um empreendedor. Então, a gente está muito mais focado nesses 3 pilares do que na transmissão de conhecimento. Transmissão de conhecimento o YouTube vai entregar melhor que nós. Exato, e eu acho que o fenômeno da educação aplicada é uma das grandes mudanças e revoluções. A gente vai ver surgindo cada vez mais cohort-based courses ou outras realidades focadas em resolver um problema ou em ensinar alguém que precisa. E quando eu olho para Link, é até curioso, na minha newsletter, no meu podcast, direto eu recebo mensagem de alguns alunos, recebo pedindo alguma conversa ou tirando alguma dúvida. E eu consigo ver na prática vários deles indo para o caminho de fato prático, empreendendo. Como é que vocês fazem isso? Primeiro, num departamento que na minha cabeça é o departamento mais importante da Link, que é o Admissions Office, né? Então, trazendo as pessoas certas.
Eu não sei até hoje se o Barcelona que fez o Messi ou se o Messi que fez o Barcelona no tempo que ele estava lá. E, obviamente, é um binômio. Mas, garbage in, garbage out. Genius in, genius out. Então, acho que a primeira coisa é trazer pessoas que comunguem desse objetivo de criar um produto, criar um serviço, construir uma empresa. Isso é fundamental. Matéria-prima precisa ser boa. Então, trazendo as pessoas que já querem isso. Eu não quero catequizar ninguém. O cara que quer trabalhar no Itaú BBA, na XP, no Nubank, no C6, do ensino médio, eu falo, cara, vai fazer GV, vai fazer INSPER. Porque na mão do diretor de recursos humanos lá do Itaú BBA, o peso do INSPER é muito maior do que o peso da Link. E se ele for para a Link, ele vai sofrer. Por quê? Porque é isso que você falou, os alunos lá estão criando coisa, estão fazendo, ele não quer trabalhar para alguém, né? Sim. Então, a primeira coisa é pondo a pessoa certa para dentro. Segundo, criando um ecossistema que favoreça tudo. Tudo que o empreendedor precisa. Conhecimento, relacionamento, acesso a capital, se necessário, pessoas que estão passando pelos mesmos perrengues que ele, pessoas que já passou pelos perrengues e possa desatar nós para ele. Então, esse binômio nosso de pessoa certa e um ecossistema que entrega tudo que o empreendedor precisa, dá como output 92 startups criadas em 4 anos. Essa é uma diferença que nos faz nos sentirmos orgulhosos do que todo esse time da Link criou. Que demais. É trabalhei com empreendedores e trabalho com empreendedores há muito tempo. Uma das partes do cérebro do empreendedor que eu percebo que é muito diferente da média da população é a capacidade de tomar risco. Então, o risk taking é muito diferente. Então, pelo que eu estou entendendo, vocês partem mais do pressuposto de que vocês querem trazer pessoas que, por default, já são mais risk takers. Ah, sem dúvida alguma. E o empreendedorismo, eu acho, Lucas, é legal a gente colocar, né? Ele acontece normalmente, ele tem duas causas. A primeira delas é a necessidade. Cara, tô passando fome aqui, tô precisando botar comida na mesa, tô precisando pagar meu apartamento, tô desempregado, não sei como arrumar um trabalho. Esse cara vai empreender. Ele vai vender uma marmita, ele vai comprar um negócio lá no Brás por 10 para vender por 20, ele vai ser um representante comercial autônomo para vender algum seguro ou alguma coisa que seja um produto de terceiro. Esse é o empreendedorismo por necessidade. Esse cara aqui não é nem risk taker. Ele cara, eu preciso sobreviver. Need driven, quase. Needed driven, exatamente. Esse cara é um empreendedor que tem a necessidade como chama. Existe, por outro lado, pessoas que não passam essa necessidade, mas que a fome dele não vem da ausência de algo que ele gostaria de ter, mas vem pelo ideal que ele tem dentro dele. Ou o cara é apaixonado por uma coisa, por um setor da economia ou por uma coisa que ele goste muito. Ou o cara tem uma virtude muito sobressalente quando comparado com o resto da população. E aqui dentro ele fala: caramba, meu sonho é trabalhar com isso. Isso é quase um hobby. Nossa, a gente estava falando em off aqui. Você falou, cara, isso eu faria de graça. Você falou, então, pô, por que você não empreende por aqui? Você não está empreendendo aqui por necessidade, você está empreendendo aqui por ideal, por uma coisa que te faz vibrar aí dentro. Então, quando você encontra essa coisa, você vai falar, esse cara está assumindo o risco, ele está assumindo quase que um custo de oportunidade, porque ele está abrindo mão de um salarião numa empresa que muitas vezes ele teria competência para ter esse salário, mas o risco, na verdade, que ele está assumindo é o risco de ser feliz. Por quê? Porque ele está fazendo aquilo que ele gosta. Então, o empreendedorismo ele possibilita que você transforme lazer em trabalho. Eu acho que a tua descrição antes da gente começar a falar é parecida com a da minha vida. Eu sou aquele garoto que queria ser jogador de futebol e virou jogador de futebol, porque eu levanto todo dia. Eu não lembro a última vez que eu dei um snooze no rádio relógio, cara, no celular. Porque eu levanto animado, eu falo, pô, mais um dia, mais coisa pra fazer, deixa eu ver minha agenda, o que que eu tenho. Eu trabalho com o que eu gosto, graças a Deus. Esse ponto da realização é muito importante, né? Eu acho que a gente teve o privilégio de entender isso e da gente capturar esses exemplos. Mas é um ponto que eu reflito muito. Parte da minha família, ela vem de servidores públicos. Como acho que uma boa parte do país Do também, Brasil né? como Se a um gente todo. pensar na classe média alta, acho que boa parte vem do... O Brasil é um país que a ambição das pessoas muitas vezes é trabalhar para o governo. Isso significa ter talvez um equilíbrio muito maior. E eu fico pensando se não há a possibilidade não só desses empreendedores por design, mas incutir da mesma forma que foi implementado na cabeça dessas pessoas que trabalhar para o governo é bom,
empreender e tomar risco é bom. Como é que você pensa sobre isso de uma maneira mais A geral? gente precisa ensinar nas escolas. Eu acho que isso precisa ser. O Brasil tem uma programação. Tem um post do Ricardo Amorim que saiu há uns 6 meses, de um menino chamado Caio alguma coisa. Esse menino com 12, 13 anos de idade, ou 14, alguma coisa. Ele passou em primeiro lugar na Universidade Federal do Ceará, de Medicina, passou no ITA, sem ensino médio. É um gênio, menino. Né? E aí foram entrevistar esse garoto. Está lá no post do Ricardo Amorim. Foram entrevistar esse garoto e falaram: o que você quer ser quando crescer, né? Ou depois de formado? Ele falou: pretendo seguir na carreira jurídica, porque eu acho que um juiz vai ter uma segurança financeira para o resto da vida. Você fala: não foi esse garoto que pensou nisso. Alguém da família, algum mentor, algum familiar, algum pai, algum professor falou para esse menino que o dia se ele virar juiz, ele vai ter um baita de um salário, ele vai se aposentar com um salário full e vai viver bem até o final da vida dele. Cara, se esse menino tivesse em Stanford, passado em Stanford, esse menino, a turma ia falar no mínimo para ele desenhar alguma coisa que levasse o homem para a Lua. Ou para que ele virasse presidente dos Estados Unidos, né? Então eu acho que a programação que existe no Brasil é vender suas horas para alguém. Se a gente conseguir mudar isso na escola e mostrar para todo mundo que ele pode ser um comprador de horas, ou que ele pode claramente criar um produto, criar um serviço, isso muda tudo. Acho que dá consciência para as pessoas, Lucas, que tudo que foi feito, cara, tudo, esse meu relógio, esse seu microfone, o iPad, a caneca, tudo que está ao nosso redor, foi feito por pessoas não mais inteligentes que a gente, foi feito por pessoas que efetivamente pararam para pensar naquilo e transformaram aquilo numa companhia ou num produto a ser vendido para alguém. Isso como é que a gente ensina para a moçada? Precisa ser escola, porque dentro de casa é o que você falou. Meu pai fez 27 anos de carreira multinacional. Meu pai é um executivo por natureza. É, Cara, alguém tem que quebrar essa cadeia e falar, meu, vamos aí que dá para construir muita coisa. E sabe o que eu acho? Eu acho que vai acabar tendo muita gente que vai precisar empreender por necessidade. Naval fala, a gente vai ter 7 bilhões de empresas no futuro, porque é muito a dinâmica do mundo, a dinâmica da internet, de que todo mundo compete com todo mundo. E trabalhar para o governo, eu acho que é uma das coisas mais risks que tem hoje, porque se pensar na bomba da Previdência, então acho que a gente vai ter uma base de pessoas que vão acabar precisando fundar suas próprias empresas. Então acho que a gente sempre tenta replicar o sucesso do passado e como as nossas famílias prosperaram. Eu acho isso um dos maiores riscos que eu acho que a nossa sociedade vive hoje, principalmente no Brasil. Concordo 100%. Acho que como um todo, as grandes empresas serão menores. Eu acho que esse movimento de consolidação, de monopólio, duopólio que existiu aí de Peter Drucker Sim. comandando toda essa turma, onde o monopólio vencia, isso vai ser cada vez menos comum. Tá, e as fintechs todas mordendo um Itaú e um Bradesco de tudo quanto é lado, e esses dois gigantescos tentando se manter como o dono da coisa. A tendência é que isso quase vai ser de dentro para fora, porque tem um funcionário lá dentro que ele procura inovar, ele não consegue, ele procura oferecer um negócio diferente, vem o jurídico, corta ele, ou o peer dele não concorda, ou quem está embaixo não quer fazer mais trabalho, ele fala, não, quer saber, vou sair, vou fazer o meu pedacinho dentro desse mundo chamado finanças. Em qualquer mundo acontece. Então a gente vai ver micro empresas surgindo o tempo todo. Isso é um caminho sem volta. E quando eu penso no mercado de educação, eu também vejo que vai ter um movimento muito grande de unbundling. Então a gente vai pegar parte disso que hoje está nas grandes instituições e que estão nas universidades públicas e que a gente vê as maiores empresas de educação do mundo talvez sejam no Brasil, né? Se a gente for pensar em capital privado. Mas eu sinto que esse é um movimento inevitável, um unbundling gigantesco, porque cada pessoa, de certa forma, é uma emissora, consegue passar uma mensagem que ressoa num nicho. Perfeito. Como é que você pensa sobre o unbundling da educação? Eu acho que a educação cada vez mais vai precisar ser aquela mão que você precisa para chegar onde você quer chegar e menos conhecimento. A gente, hoje, me desculpa, mas qualquer um que paga um curso só para transmitir conhecimento, esse cara está pesquisando mal na internet. Está disponível. Qualquer curso que você quiser pagar aí, qualquer curso online, vou fazer um curso online e tal. Cara, pesquisa melhor que você vai ter de graça o que você está procurando pagar aí. Agora, o que eu acho que as instituições mais futuristas da educação vão fazer? Dar a mão para esse cara. Cara, você quer fazer esse curso para quê? Para se empregar melhor?
Hoje, você pega um motorista de ônibus que vai fazer uma faculdade de segunda linha para ele ter um diploma em comércio exterior, você fala, o que que ele está buscando por trás? Ou um diploma de administração, ou de direito. Ele está tentando trocar o salário dele de R$ 3.000 por mês por um de 5, 6, 7. Né? E muitas vezes não consegue. E para ele fazer essa troca, ele paga um boleto de R$ 300, R$ 400 por mês para receber lá um monte de conhecimento que está gravado, que alguém gravou, para fazer uma prova ou 2 provas por semestre e para ganhar um pedaço de papel no final para ele apresentar para alguém e falar: olha, sou graduado em comércio exterior. Você fala, tá aí. O que que você faz da vida? O que que nós vamos fazer com isso? Né? Ah, agora estou pleiteando essa vaga de 5, 6 mil reais por mês aqui de salário. Então, eu acho que uma instituição do futuro fará com esse cara? Fala, cara, eu só solto você o dia que eu te empregar. Aliás, eu prefiro me remunerar depois que você tiver empregado. Você quer montar uma empresa? Eu vou te dar todo o suporte para você montar uma empresa. O que que você precisa de tudo isso? Não adianta eu te mostrar como 17 passos. Você compra livro aí de Harvard Business Review, 17 passos para montar uma empresa. Você acha que alguém vai montar uma empresa assim? Não, você precisa de relacionamento, você precisa que alguém mostre teu financeiro, você precisa de alguém que defina para você teu sistema tributário, se é simples, se é MEI, se é lucro real, lucro presumido. Você precisa de um cara junto com você. Então, enquanto a educação não entregar de mãos dadas com o aluno aquilo que ele tem por objetivo, você vai estar nesse sistema antigo de senta aí que eu vou falar uma aula para você durante 2 horas e você não está nem prestando atenção. Ainda mais com o upskilling, né? A gente vai precisar aprender novas habilidades cada vez mais ao longo da nossa vida. Então, acho que a gente tem uma visão passada de que a gente aprende na faculdade e depois a gente vai colher os frutos pro resto da nossa vida através dessa experiência. Eu acho que isso vai mudar. Muito. Então, se pegar a sua trajetória, com 21 anos, você vendeu a sua empresa com 21 anos, a primeira? Vendi o Cam Hunter foi. Você vendeu a primeira empresa com 21. Depois você foi trabalhar com o Zeca na Tarpon. Foi. E depois você abriu a sua gestora? Não, na verdade, foi isso. Na Tarpon, a gente abriu praticamente a Tarpon junto. Eu ia estudar nos Estados Unidos, o Zeca tinha se formado comigo na escola. Eu fui para ele falar que eu queria ir fazer o Wharton, eu tinha colocado o dinheiro do Cam Hunter. Ele falou: Álvaro, eu não tenho ninguém que toque aqui a empresa. E se você quiser aprender sobre ações aí, mercado financeiro, você vai aprender mais comigo do que com outro. Eu combinei com ele que meu salário viraria equity. E eu comecei como o primeiro funcionário da Tarpon e no dia do IPO eu era o segundo maior acionista depois dele, transformando o salário em equity. Então, o primeiro empreendedorismo meu foi com uma ideia minha. O segundo foi com uma ideia de alguém que eu tinha a máxima admiração, que era o Zeca. A Tarpon sempre foi a ideia dele, mas eu estava lá desde o dia 1. Sim. Né? E depois que daí a gente fez IPO, passou o tempo, aí basicamente fui tomar conta de capital proprietário. Tá, deixa eu fazer uma pergunta vinculada a isso. Vai lá, Você empreendeu com o sonho do Zeca. É. E deixa eu tentar conectar com um ponto que me chama muita atenção na Link, é que você tem muitas pessoas extremamente engajadas com a missão, com o propósito. Então você tem vários professores que são apaixonados pela Link, que publicam de forma orgânica nas redes sociais. E você tem clientes apaixonados, os alunos da Link, dá para perceber que eles amam. Então, Graças a Deus. eu acho que você criou um culto. Um culto? Você criou é algo uma boa palavra, mas muito poderoso. O que você tem empreendido no sonho de outra pessoa, no caso do Zeca, te ensinou sobre ensinar outras pessoas a viverem o seu sonho de criar Link? Muito boa pergunta. Eu acho que para você empreender, você não precisa a ideia não precisa ser sua. Você pode comungar daquela ideia e se sentir dono. E não teve um dia na Tarpon, nem o primeiro dia, nem no primeiro sequer, que eu não olhasse a Tarpon como minha. No IPO eu tinha 12%, o Zeca tinha 58%. Né? Ainda tinha o Pedro e o Edu como outro sócio. Mas em nenhum momento, primeiro o Zé nunca usou da diferença societária, de porcentagem societária para tomar uma decisão. O que foi decidido, o que era decidido da cabeça dele é por inteligência dele. Ele é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, assim, disparado. E sempre foi muito sagaz, sempre foi muito correto, muito honesto. Eu tenho uma admiração pelo Zeca imensa, assim, como ser humano e como profissional também. Mas ele nunca fez valer a porcentagem nenhuma vez sequer. Em 7 anos de convívio com o Tarpon, nenhuma vez sequer. E eu sempre olhei a Tarpon como dono. Todas as minhas decisões foram como donos. Então, eu tento curtir isso nas pessoas que trabalham comigo. Eu tenho sócio que tem 0,2, 0,4, 1% da Link. Né?
Quando eu sento numa sala de reunião, para mim eu tô falando o cara como se fosse 50-50, como se fosse eu 50 e ele 50. Porque eu sei que ali tem uma cabeça de dono. A Tarpon todo mundo sabe. Se você perguntar para qualquer professor da Tarpon, para qualquer, desculpa, qualquer a Link, qualquer professor da Link, se você perguntar, para qualquer aluno da Link, para qualquer staff member da Link, quais são os 3 drivers de valor da Link para frente? Qual que é o planejamento estratégico da Link? Todos eles, pode fazer esse teste com o aluno, com o professor e com os staff members. Todo mundo vai responder para você. Internacionalização, a Link vai buscar o mundo. Tecnologia, a Link vai incutir cada vez mais conhecimento de software, dados e hardware. E venture capital. Cada vez mais a gente vai pensar com uma cabeça de fundo e não com uma cabeça de escola. Todo mundo sabe isso, Lucas, lá dentro. Todo mundo. Todo mundo sabe os números da Link, o EBITDA da Link. Você pode perguntar para qualquer funcionário meu qual que é o faturamento desse ano, qual que é o EBITDA desse ano, quanto tem no caixa. Eu disponibilizo isso para todo mundo, porque a Link é for profit. A Link deve manifestar aquilo que ela ensina. Então, eu vejo faculdade de administração famosa aí que tem balanço deficitário. Eu falo, como esse cara pode dar aula de administração? Se nem o balanço dele está resolvido. E nome conhecido, que não vale a pena mencionar aqui, né? A Link não, pelo contrário, tem margem EBITDA de 45%, margem líquida de 28%, e todo mundo sabe disso. Que incrível. Eu pergunto isso para gente grande, pergunto isso para Itaú, para cara que trabalha no Itaú há 20 anos. Eu falo, cara, qual que é o market cap do Itaú? O cara fala assim, agora você me pegou. Aí eu falo, qual que foi o ROI do último trimestre? O cara fala, pô, não sei. E qual que é o breakdown de receita do Itaú? O cara fala, pô, não sei. E o cara trabalha 20 anos. Você fala, cara, você tem que pensar com a cabeça do Roberto Setúbal, não com a cabeça do chefe de área de inovação. E não é o Itaú, hein? A Unilever é assim, a WEG é assim, grandes companhias são assim. O cara é só um funcionário. A gente perdeu a cabeça de dono. Mas esse é um aprendizado importante que eu acho que você trouxe do Zeca, que você mencionou, de tratar a pessoa como dono. E isso significa a pessoa ter acesso aos números, ter acesso a essa common vision. Então, eu acho que essa é uma lição valiosa, de que como é que você seta a visão, você seta para que todas as pessoas estejam alinhadas para o que você quer alcançar ao longo do tempo. Então, achei isso uma baita lição para todos os empreendedores. Fundamental. E combinar com o cara a remuneração, porque senão vira briga pela usura, né? O dono ganha tanto e o outro. É como qualquer pergunta do Senado americano começa, né? Quando senta um empreendedor lá, o cara fala: quanto o senhor tira de bônus? Ah, eu tiro 100 milhões de dólares por ano. E você acha justo que o seu funcionário número 30 tire minimum wage? Você fala, que pergunta é essa? É combinado, o dono assume um risco e deve ter um retorno via dividendo ou via a remuneração como executivo, e o executivo tem um combinado, pô, de salário fixo, de remuneração variável, de stock option, que pode virar dono e pode virar dividendo para frente. Então, eu acho cada vez mais aberto. Lá em casa eu sempre falo isso para os meus filhos: janela aberta não deixa mofo. Janela fechada deixa mofo. Então abre a janela, deixa o sol entrar. Se queimar alguém, passa o protetor solar e pronto, entendeu? E dá para ver o quanto você é um grande líder, né? E qual foi Nem sei se eu sou um grande líder, eu só tento me dar como exemplo. qual foi um grande aprendizado que você teve sobre liderança na sua trajetória? Pode ser uma história que aconteceu, algo que você te ensinou muito como líder. Vou dar um exemplo. Eu estava treinando para a maratona do Rio de Janeiro e eu tenho um contato muito carinhoso uma pessoa que eu ganhei como amigo que a Link me deu, que é o Bernardinho, né, que para mim é um grande líder. Você construir um time de voleibol que tem um winning streak, ou winning streak não, um winning percentage de 92% dos jogos disputados, que foi a primeira passagem pela seleção do Bernardinho, isso dá mais do que o Dream Team americano comparado no mesmo tempo, né? Me faz acreditar que ele é um cara de ação e não um cara de palavra, né? E eu estava treinando para a Maratona do Rio e ele estava treinando para um Ironman que ele queria fazer. E aí um dia eu acordei, cara, 7 da manhã e abri, tinha uma mensagem do Bernardinho no meu DM, cara. E a foto dele, do relógio, ele escreveu assim: aqui já teve, coach. E ele tinha pedalado 90 quilômetros, né? Aí eu devolvi pra ele, eu falei: caceta, Bernardo, eu acabei de acordar. Daí ele escreveu assim embaixo: treinando disciplina para poder ensinar disciplina. Então, isso para mim é uma lição. Se eu quero ensinar alguma coisa para alguém, que seja através dos meus atos,
Não meia dúzia de palavras que eu falo aqui. Minha palavra, para ter peso, ela precisa ser acompanhada das minhas ações. Isso eu aprendi com o Bernardo. Apesar de poder olhar para trás na minha vida e ver algumas vezes que isso se fez verdade. Mas quando ele torna palpável, você fala, poxa, então já. Você começa até a entender em quais mensagens da vida você deve acreditar. Porque tem um que fala uma coisa, você fala, ih, esse cara tá falando isso aí, mas não faz, sabe? E o outro não, você fala, esse cara não precisa nem abrir a boca, eu sei o que ele tá fazendo, ó que coisa. Que animal, o exemplo arrasta, né? Demais, Então, demais. o exemplo é um dos grandes condutores da sociedade para inspirar também. E é por isso que eu faço esse podcast, para trazer exemplos de Faz pessoas muito bem. legais. E, Álvaro, outra coisa que eu acho pô, muito legal em você é a sua capacidade de contar histórias e de se comunicar. É. Eu acho que, cara, esses são os maiores diferenciais competitivos que um empreendedor tem. E eu queria te perguntar, de uma forma aberta, sobre storytelling, se isso é algo que é completamente natural, se você foi desenvolvendo ao longo do caminho, quais dicas você dá sobre comunicação? Eu acho que eu sempre fui muito falante. Eu sempre fui uma pessoa que. Eu nunca fugi de palco. A melhor coisa para um anfitrião de podcast é esse. Você tem que me chutar a perna aqui pra parar, né? Mas eu nunca fugi de palco, nenhuma vez. Se você me desse o microfone, eu ia falar. Se você me chamasse na frente da sala de aula, eu ia falar. Se você me pedisse para contar uma história no bar, eu ia contar. Eu nunca fugi. Nunca escondi atrás do cara da frente, assim, para não me expressar. Pelo contrário, eu sempre achei que eu tinha muita coisa para colocar. Não sei se era um pouco de complexo, não sei se era virtude ou um pouquinho dos dois mesmo, mas eu sempre falei quando eu achava que deveria falar. Claro que quanto mais você faz uma coisa, melhor vai ficando. E você vai percebendo que toda vez que você vai responder uma pergunta, montar uma aula, montar um vídeo de 1 minuto no Reels que seja, né? É importante você saber de onde você vai partir, para onde você vai chegar. E no meio do caminho, eu acho que eu chamo de plano de voo. São radares que você toca, 1, 2, 3 temas naquele caminho que você vai aterrissar o avião de forma segura. Então, eu acho que para tudo, você está me fazendo pergunta aqui. À medida que eu vou respondendo, eu falo, pô, vou partir daqui e vou aterrissar lá. No meio do caminho você pode me interromper, eu vou bater num radar, vou bater no outro. Isso aqui eu posso trazer o avião para o outro lado, voltar para o radar e entregar onde eu queria entregar. Isso eu costumo fazer em toda aula, em todo vídeo, em toda resposta. Não sempre eu consigo, imagina. Mas isso é uma característica, eu acho que de um bom orador. Não estou falando de mim, estou falando de qualquer orador. Saber de onde partir e saber onde vai chegar e ter a flexibilidade no meio para brincar com isso. Isso é importante. E um último elemento, então tem a questão natural, tem a questão de plano de voo, e um último elemento, se você for capaz de fazer com que o outro imagine a cena que você está descrevendo, faça uma imagem, é bem diferente. Né? Se eu falar, poxa, saí da Link andando, passei aqui na obra, cheguei aqui, estava uma obra aqui também, entrei na portaria que está meio com cimento aqui e subi para cá, cara, eu falei uma coisa rápida. Se eu falar, putz, Lucas, você não sabe, cara, eu saí da Link, meu, tinha um cara com um cachorro na mão, um Golden Retriever, bebê, filhote, falando que tinha achado aquele Golden Retriever na frente da Link, se eu não queria ficar com ele como cachorro mascote. Já vieram os alunos, já falaram, Álvaro, pelo amor de Deus, deixa a gente ficar. E eu olhei aquele filhote de cachorro. Eu tô criando uma cena, hipotética, tá? Não aconteceu, mas eu tô criando uma cena que provavelmente você viu o Golden Retriever, que você viu a frente da Link, que você viu os alunos pedindo. Eu dei a oportunidade do ouvinte vivenciar mentalmente aquilo. Eu acho que um bom contador de história é capaz de gerar imagem na cabeça do outro. Silvio Santos era mestre disso. Pois é, eu acho isso algo incrível e que é muito underrated, assim. Eu acho que você conta muito bem a história, por exemplo, escutando suas entrevistas antigas, você conta a história do Luiz Paes de Barros. Do Luiz Alves? Do Luiz Alves. E eu imagino o cinzeiro verde dele. Eu transporto todo mundo pra lá, porque não tem mais aquela sala, mas na minha cabeça ela é nítida, cara. Cara, conta essa história, que eu adoro ela. Não, quando eu vendi o Cam Hunter, eu fiz o application pro MBA de Finanças de Wharton. E eu fui falar com o Zé. O Zé falou, vem almoçar. Nós fomos almoçar no Rasco ali, no Marketplace. E ele falou, Álvaro, você quer ir pra Wharton pra quê? Eu falei, Zé, eu tenho um sonho de entender mais do mercado financeiro.
E o Zeca, imagina, ele tinha. A turma chama de Zeca, né? Eu chamo de Zé porque é da escola. É, o Zé, ele tinha trabalhado no Garantia, ele tinha passado no Patrimônio, ele tinha passado na Senco, então ele era um cara bem mercado financeiro, né? E ele falou: que parte do mercado financeiro você gostaria de aprender? Aí eu falei: ações. Queria aprender public equities, né? E ele falou: cara, legal você querer ir para o Wharton, mas eu acho que se você ficar aqui e entrar nesse negócio chamado Tarpon que eu estou montando, você vai aprender muito mais de ações sobre o Wharton. Posso te fazer uma proposição? Ele falou para mim no almoço. Ele falou: posso levar você para conhecer meu tio? Meu tio, ele fez a vida toda em ações, no mercado de ações. Ele é sozinho, bilionário, e fez a vida inteira no mercado de ações. Você não quer bater um papo com ele? E daí você toma a decisão se você vai para o Wharton ou se você começa a Tarpa. Me ajuda aqui na Tarpa, né? E eu falei: claro. E aí ele me levou no escritório ali no call center da Faria Lima. E eu chego lá, um escritório pequeno, 60, 70 metros quadrados, que seja. Passo uma secretária, uma senhora muito, muito simpática, chamada Clotilde, foi secretária do Luiz durante muito tempo, usava um óculos, tratava todo mundo muito bem. E aí passava. Nós estamos numa sala aqui, eu acho que é de. Quanto tem aqui? Uns 5 por 7. São uns 35, 40 metros quadrados aqui, É, máximo. por aí. E o Luiz. Deixa eu tomar uma água aqui. E o escritório do Luiz era um terço dessa sala, a parte de dentro. E quando eu entro, tem simplesmente uma mesa, o tamanho dessa mesa aqui, um computador de tubo, daqueles antigos, aquele begezinho, sabe? Um teclado, fio ligado, um mouse, com mousepad assim. E o mouse era aquele mouse antigo, aquele bege também, quem é mais antigo vai lembrar. E o mouse estava verde, cara. Olhei e falei: pô, mouse meio esverdeado. Aí que eu olhei que um cinzeiro tinha um monte de bituca de cigarro. O Luiz Alves não fuma mais, mas fumava naquela época. E naquela época era antes do Zé Serra ter passado a lei de que não podia fumar em lugar interno. Então podia fumar dentro do escritório, cara. E o Luiz fumava. E atrás dele tinha um quadro, uma pilha de dólar. E ele tinha uma pilha de dólar também na mesa que ele contava, que ele falava que desestressava ele contar dinheiro. E atrás dele tinha um quadro escrito My First Billion. E quando eu entrei ali, eu vi um cara com seus 53, 55 anos de idade à época, que tinha construído toda a fortuna dele no mercado de ações. E quando ele falou que tudo que ele fazia era investir em empresa, pegar dividendo, reinvestir, pegar dividendo, reinvestir, pegar dividendo, reinvestir, só fazia isso com o dinheiro dele e analisava a empresa todo dia, eu falei: cara, eu acho que esse cara sabe mais do que o professor de Wharton lá. E esse era o Luiz Alves Paes de Barros, que se tornou um mentor, um consultor, um conselheiro fundamental para que toda a história da Tarpon tivesse o sucesso que teve. Incrível. E eu acho que ali começou um pouco desse. Como a gente consegue conectar os pontos de trás para frente, né? Ali começou um pouco dessa visão de aplicação de educação. Você resolveu não ir para Harvard e você aprendeu direto da fonte na Tarpon com o Luiz. Então, Fundamental. e quando foi o dia que você falou? Quando a primeira vez passou na sua cabeça o pensamento sobre a Link? O dia que eu sentei em Babson. O dia que eu sentei em Babson para assistir uma aula do MBA deles e vi que ali era uma faculdade que formava um dono de empresa e não um executivo, cara, é como se eu tivesse olhado no espelho e visse todas as cicatrizes do meu corpo como empreendedor. O empreendedor, ele tem muita cicatriz, é muita tentativa e erro. E tentativa e acerto também. Mas a tentativa e erro, ela muitas vezes é doída, abre ferida que demora para cicatrizar. E aquele dia, quando eu vi a aula sendo dada, era uma aula de go-to-market em marketing. Eu falei assim: meu Deus, se eu tivesse estudado aqui, cara, acho que eu teria bem menos cicatrizes no meu corpo. Qual Bem ano? menos. 2018. Isso foi. Lucas, quando eu cheguei de volta, cara, isso foi. Passei uma semana em Boston. Quando eu cheguei de volta, a primeira coisa que eu falei no escritório, o escritório tinha uma reunião semanal de análise de oportunidades de investimento e tal. O escritório era seu próprio Era fundo de capital capital proprietário. proprietário que tinha como co-investidor alguns endowments, alguns LPs de fora, né? Eu falei: não quero um ativo em educação, não quero, eu quero criar uma faculdade para quem quer ser dono de empresa. E o nosso benchmark vai ser Babson, vai ser a Escola de Negócios de Stanford, vai ser Caus Pilot lá da Dinamarca, vai ser Imperial College de Londres, escolas que eu já sabia que tinham características de empreendedorismo,
mas eu não sabia o quão você poderia moldar uma pessoa para construir uma empresa. E isso me deixou encantado. Naquele dia eu sabia que a Link ia existir. Era uma questão de tempo. Daquele dia para a primeira turma, quanto tempo? 2 anos, mais ou menos. E no meio do caminho você saiu de investidor para blogueiro. Então você Aí foi um plano de go-to-market. Eu entendia que a atenção das pessoas estava no celular e que eu precisava estar presente no celular. Então eu criei o Além da GV, que virou o Além da Facu, que nada mais era do que uma conta no Instagram que falava de negócios, de educação, de empreendedorismo, e aquilo certamente faria uma audiência que me traria alunos, professores, parceiros de negócio, companhias, etc. Cara, foi muito interessante porque foi muito orgânico, né? A criação do Além da GV, Além da Facu. Parecia muito um projeto, não vou falar troco de nada, mas parecia um projeto despojado, porque para mim eu achei que são um dos pontos mais impressionantes, assim, porque se a gente pensar no maior canal de comunicação hoje da internet para estudantes de administração, não é FGV. Tipo, não é as faculdades. E não dá Então, para ser, você não quer seguir a conta do pessoa jurídica. A minha exato. conta tem 2 vezes o número de seguidores do que a Link tem. E olha que a Link é a maior Instagram do Brasil de educação, né? A gente tem de educação, tô falando de faculdade, né? De alguma empresa regulamentada pelo MEC. Eu acho que a Link tem 130 e poucos mil seguidores, e minha conta acho que tem 230, alguma coisa. Mas as pessoas querem seguir uma pessoa, ou alguém que saiba que esteja falando alguma coisa ali. Ninguém segue o Itaú. Se você segue é porque você quis tirar alguma vantagem, mas ninguém tá atrás do conteúdo do Bradesco no Instagram. Hoje é muito mais na PF do que na PJ, né? E se você olhar até os alunos Com que certeza. estão criando negócios, o pessoal tem buscado criar essa influência social, né? Fundamental. Hoje você não precisa pagar por marketing, pô. Sim. Você usa se o seu conteúdo for bom, orgânico, cara, você vai ter uma audiência. Pode ser de 500 pessoas, pode ser de 1.000, pode ser de 100 mil, pode ser de 1 milhão. Se você falar recorrentemente sobre um tema qualquer, de forma consistente, você vai ganhar ouvidos. E esses ouvidos vão vir para você gratuitamente. É que da mesma forma que no passado a, a BRF, o ativo dela era uma máquina, hoje em dia o ativo de uma pessoa é a audiência que ela tem, né? Sem dúvida alguma. Então, acho que o outcome vai ser muito que ela conseguir produtizar a partir disso. Porque quando você cria uma audiência, o que acontece? E você começa a perceber que aquela audiência ela tem vontades, ela tem curiosidades, ela tem necessidades, ela tem desejos. Você vai precisar criar uma escada de produto que satisfaça cada uma dessas necessidades aqui, de acordo com o bolso de cada um, né? A Disney vende desde um boneco de pelúcia do Mickey de $9 até um ticket do parque de $400, até uma casa de frente para os fogos do Epcot Center de 5 suítes por $1 milhão em algum condomínio dele ali. Ele entende que ele tem aquela audiência, bolsos diferentes para aquela audiência, então ele cria uma escada de produtos para atender aquilo. Todo mundo que tem uma audiência pode criar uma escada de produto. Um personal trainer pode criar um e-book que ele vende por R$ 1, ele pode criar uma mensalidade online que ele vende por R$ 19, ele pode criar uma aula física que ele vai dar aula por R$ 200, R$ 300, ou ele pode criar uma imersão na academia tal, nos Estados Unidos, uma clínica de 15 dias que você vai e volta mais forte ou mais magro, sei lá o que é, para atender a sua necessidade. Então, você sabendo montar uma escada de produto, você consegue trabalhar a monetização daquela audiência. Agora, para construir isso, basta você falar recorrentemente sobre um assunto qualquer. Você vai virar referência daquilo, em menor ou maior grau. Tá aí a Kylie Jenner nos Estados Unidos produtizando com cosmético e fatura 780 milhões de dólares esse ano. É uma maratona, né? Também tem acho que a gente tem dois públicos, tem os produtores e os espectadores. E na parte dos produtores, no Brasil saiu um dado que a gente tem 20 milhões de produtores de conteúdo, de criadores. É um absurdo. É bastante. 20 milhões de pessoas. E desses deve ter 2, 3% que é o pelotão de elite. E se você pegar o delta do pelotão de elite pro resto é muito grande. Só que qual o custo para estar nesse pelotão de elite? É justamente o que você falou, a capacidade de conseguir criar algo de forma recorrente. Então exige muita dedicação também.
Ser um criador de conteúdo. Muito, muito, muito. Às vezes eu sou mais da linha do Gary Vee do que da linha de máxima qualidade. Eu sou mais da linha de consistência e quantidade do que máxima qualidade, bonito, bonito. Sei que tem pessoas que preferem de outro, mas quando você está começando, cara, é a quantidade que vai te trazer autoridade. Sendo muito sincero. Que é ainda mais no mundo do algoritmo hoje. Então, é o jeito que você consegue posicionar mediante algoritmo, é você estar produzindo sempre. Eu acabo fazendo a aposta do outro lado, porque eu muitas vezes eu não aguento ficar apostando sempre. É. E talvez eu não tenha um keep por trás e tudo mais, é, mas eu acho que tem esses dois caminhos, e o caminho com certeza de maior alcance é quando você está apostando sempre, né? Você vai chegar em mais gente, sem dúvida alguma. Não tem jeito. É. E Álvaro, indo para a parte final aqui do podcast, eu sei que você também é um grande fã de tênis. Eu sou apaixonado por tênis. E eu queria saber se você tem alguma analogia de tênis e da vida. De tênis e da vida, cara, é você entender que você não tá jogando individualmente. Eu acho que existe. O cara que aparece ali na frente, muitas vezes eu levo os louros de forma não indevida, mas de forma desproporcional da Link, né? Eu sou chamado, eu sou o que vem falar, eu sou o que teve a ideia, eu sou o fundador. Cara, eu sou só um pedacinho ali dentro. São 127 professores, são 65 pessoas no time de staff, são 700 alunos fantásticos, cara, né? Tudo isso forma um time. Eu acredito que o empreendedorismo é um esporte coletivo, não individual. Assim como o tênis, eu acredito que é um esporte coletivo, cara. Por quê? Porque pro Sinner ganhar o US Open, pro Alcaraz estar ali, cara, tem um batalhão de gente ali. Tem o cara que só pega a bola, tem o cara que solta a bola, tem o sparring, tem o treinador mesmo, tem o personal trainer da musculação que vai treinar a musculatura, tem o massagista, tem o nutricionista, tem um time que entra na quadra. Na hora que ele tá ali, é a mão dele que gira a raquete e que conquista ou perde os pontos. Mas entra com ele na quadra um batalhão de gente, cara. O tênis é um esporte coletivo, e empreender também é um esporte coletivo. E o dia que você começa a perder essa noção por ego, por vaidade, por acreditar que é você que está fazendo a diferença em tudo, cara, provavelmente é o dia que você vai começar a cair, né? A gente tem N exemplos disso, tanto no empreendedorismo como no tênis, né? É, e quando eu vejo hoje um tenista entrar em quadra, eu vejo o time inteiro, eu olho pro booth ali, né, pro box dele e passa bastante, né? Hoje em dia, vira e mexe, vai pro box assim, você fala, cara, todos aqueles caras estão na quadra. Ele só não tá com a raquete na mão, mas todos aqueles caras estão na quadra. Uma das coisas mais bonitas que eu acho do tênis é quando um tenista ele ganha o Grand Slam. Ele não consegue passar nem um minuto sozinho comemorando na quadra. A primeira coisa que ele faz é ir pro Ele box. escala, é isso? É a primeira coisa. Eu acho que essa é uma das cenas mais bonitas. Não é quando o cara ganha, mas é o encontro dele com o time. É isso E mesmo. ali você vê, ali onde eles desabafam, onde eles começam a chorar. É aquele momento É quando isso ele encontra mesmo. o time. Pra mim, esse é o melhor momento da vitória. E é de arrepiar, e muitas vezes é o time mais família, pode prestar atenção, Sempre, né? sempre. Então, a vida do empreendedor também é assim. Por quê? Porque tem dia que você sai daqui do trabalho e fala: Meu Deus do céu, ainda bem que tem 20 minutos de trânsito aqui para eu respirar fundo, porque eu vou entrar num ambiente que é completamente diferente do que eu tô saindo aqui, né? Um dos podcasts que é uma das minhas referências é do Patrick O'Shaughnessy, Invest Like the Best. E ele tem uma pergunta que eu adoro, que é a penúltima pergunta aqui do podcast, que é: qual a coisa mais gentil que alguém fez por você? Me dá a mão o dia que eu errei. Eu errei bastante e tive alguns erros grosseiros na minha vida. E as pessoas que nessa hora não me deixaram ir para um caminho errado são as pessoas que eu devo meu agradecimento eterno, cara. É, então acho que essa gentileza, pessoas, anjos vestidos de pessoas que vêm nessas horas, eu acho que faz muita diferença. É muito fácil ganhar um aplauso quando tudo vai bem, mas quando tudo vai mal, cara, você ter aquela mão estendida ali e alguém falando, vamos que vai passar, isso faz muita diferença, cara. Eu acho que essas gentilezas eu consigo contar, acho que 2, 3 momentos da minha vida e são pessoais. Mas tá bom, foram nesses momentos. E a última pergunta do podcast é: qual foi uma lição que doeu muito no momento que você teve, mas hoje você é grato por ter tido ela, porque te fez alguém mais forte? Uma vez,
Esse eu vou contar o fato, cara, que fez. Uma vez eu tava no. A gente no Cam Hunter, nessa empresa, durante a faculdade, eu. Eu tinha uma calça de moletom, cara, que eu amava. Era uma calça de moletom verde, dessas da Hanes que você compra no Walmart nos Estados Unidos por $6. E eu comecei a. Empresa de internet, cara, a misturar trabalho com vida pessoal, com faculdade e tal. E meu pai morava na Argentina nessa época, com a minha mãe e com as minhas irmãs. Eu estava em São Paulo fazendo faculdade sozinho. E um dia ele veio e eu fui todo orgulhoso para ele mostrar o escritório. A gente tinha uma salinha de 29 metros quadrados, o Cam Hunter operava ali. Éramos em 4 pessoas. E eu mostrei todo orgulhoso já o site, o marketplace, como funcionava, as transações que já estavam sendo feitas, tal, tal, tal. Meu pai olhou, falou, poxa, que legal, muito bacana, tal, tal, tal. E eu fui dormir com ele no hotel. Ele ficou hospedado no Intercontinental aqui no Jardins. E outro dia ele ia embora cedinho, porque o voo dele para Ezeiza era cedinho. Quando eu acordei, meu pai não estava lá. Ele tinha ido embora. Tinha uma carta. E a carta dele era sobre a calça de moletom verde. E ele dizia para mim que existia um momento na vida que haveria uma transição de um jovem para um homem, para um adulto. E que isso passava por muitas coisas. Passava pelo jeito de pensar, passava pelo jeito de você resolver problemas, passava por você se tornar responsável pelas suas palavras, pelos seus atos. Isso ele escreveu. E ele falou, e passa também pelo jeito de você se vestir. Não deixe que a sua responsabilidade seja diminuída pela percepção que o observador externo tem dela. Então ele falou, tá tudo bem usar a calça de moletom verde, só que saiba que aos olhos do outro, você pode se passar como garoto, como moleque, e não como adulto. Então tenta alinhar também esse fator. Putz, eu não concordei quando eu li a carta, sabia? Eu falei, que visão de cara mais velho que usa terno. Passou um tempo, cara, aquilo não saía de dentro de mim. Eu não tenho esse papel, eu gostaria de ter mantido, mas eu não sei se eu joguei fora, se eu não gostei, se eu... Mas eu me lembro de todos os dizeres. Naquele dia eu entendi o conceito de branding, cara, que todos os atributos de uma pessoa deveriam apontar para uma mesma direção, inclusive a vestimenta. Claro que se você for para a praia, você vai usar bermuda e chinelo. Se você for num casamento, você vai usar terno, né? Mas aquilo ficou dentro de mim e hoje é um signo sinal para mim. Quando eu vejo um atributo apontando numa direção diferente, eu falo, opa, deixa eu tentar alinhar aqui. Isso me ajudou bastante. Pô, Você vê um negócio simples, né? que história bonita. É. E você vê como tem a sabedoria, né? Porque Richard Branson, ele fala que branding é sobre o que você quer projetar. E aí ele tem uma derivada que ele fala assim, reputação que as pessoas falam de você nas suas costas. Mas é sobre isso, acho que você... Cara, você ganhou essa história. Eu nunca contei pra ninguém essa história, você acredita? É a primeira vez que eu tô contando, mas veio pela tua pergunta. Pô, que legal. Álvaro, muito obrigado, cara, parabéns aí pela sua trajetória, por formar e impactar tantos empreendedores, eu tenho certeza que é só o começo. Te agradeço demais pela oportunidade de falar. Parabéns pelo podcast. Sou um super fã. Obrigado, valeu.